Oi! Tu queres aprender a fazer esse pingente de maçaneta de Papai Noel para enfeitar tua porta no Natal? Se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Tá, vamos começar o Papai Noel de porta. Aqui são duas partes dessa, uma dessa e um de bigode e um de pompom. Dá pra fazer a sobreposição. Eu já cortei as pecinhas no papelão. Esses moldes eu vou disponibilizar para vocês lá na descrição do vídeo. Então, agora eu vou colar. Vou passar a fita crepe. Uma sobreposição assim. Eu vou colar as peças, vou lá colar a fita crepe para depois começar a aplicar a massa de papel machê. Agora eu já colei tudo, ó. Um pintinho para ficar um relevinho. Agora eu vou pôr a fita crepe para poder começar o trabalho. Eu vou pôr mais aqui nas beiradas e nas junções, não precisa pôr em tudo. É só para a gente deixar isso aqui mais simétrico, para poder passar papel machê. Nessas reentrâncias assim, no desnível, aí a gente põe o papel machê para depois aplicar a massa. Tá? Nas laterais assim também, para deixar mais bonitinho. Então, vou pôr assim em todo ele. Aí já podemos começar a passar a massa de papel machê. Ó, essa parte aqui fica meio feia, então isso aqui, a fita crepe ajuda a deixar bonitinho. Tá, aqui tá bem marcadinho as dobrinhas aqui, as sobreposições, tá? Fica mais fácil a gente pôr a massa depois. Tá, agora vamos começar a trabalhar com a massa, aproveitando os relevos aqui para fazer o volume. Então, a gente vai aplicando a massa em toda a extensão, vai passando, realizando. Essa parte aqui não tem muito mistério. É só assim, mas onde tem os relevinhos que a gente dá uma achatada aqui para fazer o relevo. Aí depois a gente aqui na parte do gorro do Papai Noel, a gente faz pode fazer com o gravador, fazer o tipo. Aqui na lateral, aí a gente põe a massa assim. Aí depois eu vou fazer as linhas aqui na barba. A lateral vai ficando bonitinha assim, ó. Agora com uma pecinha de ponto, um cravadorzinho, uma outra coisa, fazer uns crespinhos aqui, como se fosse o pelinho da touquinha dele, da barra do gorro. Agora com saquinho plástico, a gente põe assim pra alisar, fica bonitinho. E aí eu faço a marca do cabelinho. Assim, bigode, como se fosse os fios do cabelo mesmo.
Também tem outra forma de fazer isso aqui, quando a peça tá quase seca. Eu não gosto muito que às vezes seca um lado e não seca o outro, aí vai fazer e não dá certo. Eu prefiro fazer assim com ela molhada. Aí, um lado já tá muito seco e não dá pra fazer as marcas, aí complica. E assim não tem mais problema. Eu prefiro assim. Agora eu vou deixar secar. Depois da continuidade, tá faltando só a parte ali de cima da gorrinha. Ó, então isso aqui só pra fingir o cabelinho. É que o plástico não deixa grudar, né, o cravador, então fica melhor. Tá, agora eu vou pôr para secar. E depois eu continuo pra a parte de cima ali que tá faltando. Aqui eu já passei quase toda a parte de trás, ó. E aí também eu, sempre quando vai unir uma parte molhada da massa com a parte seca, tem que pôr cola, tá? Aqui tá molhado, ele tá seco, então põe um pouquinho de cola pra grudar bem, porque senão às vezes pode arrachar. Atrás pode fazer bem fininha, só pra dar um acabamentozinho bonito. Também, ou também pode pôr um papelãozinho, alguma coisa, pra não gastar massa, né? Mas eu quis fazer uma coisa mais bonitinha. E como vai muito fininho ali de massa, não tem problema. E agora a gente usa o plástico pra deixar ele bem lisinho. A parte da frente não deu por causa que era com crespinha, aquelas coisas todas. Mas aqui essa parte, ó, põe o plástico e alisa, ele vai ficar perfeitinho. Não precisa nem lixa. Isso aqui tudo é vida da gente lixar, que é tão chato lixar, né? Aqui a parte da frente tá pronta, ó. Fiz o chapeuzinho. E agora eu vou esperar secar pra gente pintar. Eu peguei um pedacinho de filtro de café e fiz as folhinhas pra enfeitar, de azevinho pra enfeitar a touca do Papai Noel. Fiz duplo, pra ficar mais durinho, então depois eu vou pintar de verde. Tá, então agora eu vou fazer uma pintura de base, assim, nada muito especial. Aí depois eu retorno pra vocês aqui, a touquinha dele eu vou fazer listada. Que eu gosto, esse estilo de Papai Noel quando fica muito bonito. Tem umas pinturas bem diferentes. Tá, fiz uma pinturinha chapada, assim, branco. Agora eu vou fazer um verdinho aqui no meio desse marfim. Aqui na barba, eu vou pôr um pouquinho de uma areia. Pra dar uma mesclada, uma nuance. Daí é por cinza, mas eu acho que o areia fica mais bonito. Pra não ficar aquela coisa tão chapada. Sempre para fazer esse tipo de pintura mesclada, tem que estar a tinta molhada, senão não faz. Então, a parte de baixo molhada e a gente vem com a parte mais escura, ou vice-versa, né? Mas tem que estar molhada. Só para dar um volumezinho, fica mais bonitinho do que deixar chapado, todo branco. Agora fazer uma sombrinha no rosto do Papai Noel, que a gente pega o pincel, esse aqui, ó, de flat. Faz que nem na pintura country da madeira, é a mesma coisa. Pega um pouquinho da tinta aqui, ó.
Faz uma sombrinha aqui. Dá volume, dá profundidade, fica muito mais bonito. Esse marrom aqui, a gente vai fazendo a sombra da gorrinha do Papai Noel. Marrom escuro. As tintas que eu uso são PVA. Então, algumas eu compro pronta e outras eu misturo. Então, as cores mais escuras, assim, tipo vermelho, marrom, verde escuro, essas coisas eu não consigo fazer. Aí eu compro essas de vidrinho. Mas a grande maioria eu faço. Então, só pra dar um chanzinho assim, ó, com alho de porro. Aqui dá umas batidinhas de branco. Com pincelzinho velho. Eu tenho esse pincelzinho aqui velho. E é ótimo para isso. Só para dar assim uma luminosidade na pintura. Aqui a mesma coisa, na gorrinha dele. Agora por trás eu vou pintar ele de branco. E aí vai ficar pronto, depois eu vou pôr os olhinhos. Aqui fazer os olhinhos, faço esse esbolhador de pincel velho, ó. Corta o cabelinho e fica ótimo. Pendurar eu tinha esse cordão de São Francisco de algodão, mas pode ser qualquer outro tipo de cordãozinho que vocês tenham. Eu dou de preferência para o rústico, acho que fica mais bonito. E aqui por trás eu vou pôr um tecidinho aqui para fazer um acabamento. Vou colar com cola quente. Aqui eu já pus as folhinhas. Aqui eu pus cola instantânea e vou pôr as bolinhas de biju assim. Então tá pronto. Já passei verniz, pintei por trás, ó, ficou bonitinho. E uso as bolinhas, as folhinhas, o rabinho pra pendurar e ó, tá perfeito. Tá? Agora é só pendurar na porta de vocês que vai ficar bem legal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje, que é a segunda aula dessa série que eu quero fazer de Natal. E a aula que vem eu vou fazer um enfeite de porta. Então, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar o meu canal, de ativar o sininho para os próximos vídeos, que vai ter umas coisas bem bacanas até o final do ano, tá? Então, aguardo vocês, um beijo a todos e até a próxima.